Bom, tem vários motivos pelos quais algumas pesquisas demoram para chegar realmente à prática clínica do dia a dia dos pacientes, né? Ou por que a gente ouve algumas notícias de pesquisa que depois demoram ou nunca se traduzem em tratamentos efetivos ou diagnósticos efetivos, né? O primeiro deles é que a gente tem que entender como é que é o processo de desenvolvimento dessas coisas. Então você tem um momento inicial de descoberta ou de descrição de uma coisa nova, e isso depois vai ter que passar uma série de etapas de validação que incluem pesquisas em pacientes ou caracterização desse fenômeno em paciente, e isso são, em geral, são pesquisas que demoram bastante tempo. Então esse é um dos principais motivos para esses atrasos e para essa angústia que a gente tem de estar vendo isso acontecer, mas está demorando tanto. Tem iniciativas de redesenho desses estudos para encurtar os tempos e até do ponto de vista regulatório ter alguns esforços para encurtar esses tempos. Mas eles ainda são tempos de anos, né? O outro motivo que a gente vê com uma certa frequência é que, e isso é normal, muitas dessas coisas que originalmente parecem muito importantes depois não sobrevivem a esse processo todo de validação. E é por isso que é importante que esse processo seja feito da maneira mais criteriosa possível, né? Então, várias coisas que, por exemplo, em testes in vitro, em laboratório, ou em modelos animais, pré-clínicos, se mostram muito promissoras, depois quando são testadas em humanos, não mostram o mesmo potencial. Então essas coisas você vai ver no início a notícia, mas depois elas nunca vão chegar no paciente, né? Tem uma última questão que é bem importante, é que muitas dessas coisas, principalmente aqui no Brasil, vão sofrer muito nesse caminho. Esse caminho de testagem clínica e em pacientes, etc., é muito caro. É muito trabalhoso, muito caro, e nem sempre o financiamento para essas etapas finais acontece. Então isso é bem importante que a gente tenha noção de que a gente tem que lutar para que esse financiamento aconteça, esteja disponível para levar essas novidades ao máximo até os pacientes o quanto antes, né? E por último, acontece também certas vezes de um ruído na compreensão de qual é o impacto desse fenômeno e até um certo exagero na vinculação na notícia. Então, alguns veículos, de fato, nem sempre são muito fiéis, seja ao achado original, né, o que está sendo descrito, seja a que impacto isso vai ter. Então, certas vezes você encontra algum exagero em certas notícias e esse exagero, claramente, depois não é acompanhado pelos dados e não é acompanhado por esse desdobramento, então isso não chega nunca no paciente. Então acho que são basicamente esses os motivos pelos quais a gente vê muita notícia, que eu acho que tem que ser vinculada, tem que ser discutida, tem que ser disseminada dos achados, mas de um lado é natural que nem todos eles cheguem nos pacientes, e do outro lado a gente tem que ajudar que o sistema todo de desenvolvimento, de pesquisa, de aplicação, seja capaz de levar essas novidades até os pacientes.